Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nascidos de Deus, remidos pelo sangue, sabemos que é possível, mas às vezes a gente não tem base, às vezes a gente não tem força, ou não temos revelação. Vou repetir: paz, esperança, prosperidade em tempos de crise. Pode tocar para frente aqui. Amém? Alguém me consegue? Ah, está aqui. Por que nós podemos acreditar isso? Paz, esperança em tempos de crise, se nos últimos 2 anos, agora, nós estamos atravessando e atravessamos por tanta coisa como Covid, para dizer o mais sério, né? Uma guerra agora que está em pleno andamento, desde 24 de fevereiro, Rússia e Ucrânia, crises diversas internas na nossa nação, conflitos entre os poderes estabelecidos, crises externas, e essa noite nós vamos ousar dizer que é possível ter paz, esperança e prosperidade em tempos de crise. Pode tocar, Félix. Mas antes da gente mergulhar um pouco nas Escrituras, por que nós precisamos mergulhar nas Escrituras, queridos? Porque isso nos traz revelação. E o nível de revelação de cada um é diferente. É como andar nas águas. Alguns andam com as águas pelos artelhos. Outros ousam um pouquinho mais e vão deixando as águas subirem, né? Outros ainda um pouquinho mais. E outros aprendem a nadar em meio às crises. E as grandes experiências com o Senhor, muitas vezes, quiçá a maioria das vezes, são em meio às crises. Por isso que a canção diz, a palavra diz, nós cantamos essa noite, que o Senhor é Deus dos vales, é Deus das montanhas e é dos vales. Amém? Então não se preocupe se você está passando por um vale. Às vezes é um vale de decisão. Às vezes é um vale de aprendizado. O importante é ter revelação. E isso é pessoal. Pode ser geral algumas coisas, mas às vezes é muito pessoal, porque Deus te vê único, Deus te vê única. Os teus olhos verdes ou negros, Deus projetou antes da fundação do mundo. Os teus poucos cabelos ou muitos cabelos, Deus já sabia e contou, e sabe cada umzinho que cai. Que trabalho já dei para Deus, né? Já caiu bastante, alguns mais, mas Ele é assim, Ele se preocupa com os detalhes. Você gosta disso? Diga graças a Deus. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Passa para diante, Félix. Então olha aqui, volte. Precisamos olhar o que aconteceu na história passada, para entender o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que está acontecendo. 1347, 1351 é antigo, sim, 700 anos praticamente, bastante antigo.
Mas tudo bem. O que aconteceu aí? Peste negra. Pandemia mais devastadora jamais registrada. Não se consegue contar o número de mortos, porque naquela época não tinha tecnologia que temos hoje. Mas estima-se que 100 a 200 milhões de pessoas pereceram. Praticamente entre 30% e 60% da população da Europa toda daqueles tempos. Vamos adiante, vamos avançar um pouquinho no tempo. Olha só, curiosidade, uma pintura. Era assim, os corpos mortos apodrecendo nas vias públicas. Peste negra. Depois dessa grande crise, começou-se a inventar e a se pensar em saneamento público. Você hoje que tem um banheiro lá que aperta ou puxa a descarga, isso apareceu depois disso só, na Terra. Claro, bem depois, inclusive. Mas a partir dessa desgraceira toda, começou a se pensar em saneamento público. Ok, curiosidades, mas é importante para nós entendermos os tempos. Isso é profético, viu, gente? O entendimento dos tempos tem a ver com o profético, sempre. Amém? Então, continue. O que aconteceu mais adiante? 1755, um pouquinho mais para frente, já no século XVIII quase. O terremoto de Lisboa, a maior tragédia da história de Portugal. Por que eu coloquei isso? Porque abalou as bases do cristianismo na época. Por quê? Porque eles começaram a dizer que aquilo era um grande juízo de Deus sobre a nação. Se você procurar na literatura, é famoso. Houve também em seguida desse grande terremoto um tsunami de proporções gigantescas. Incêndios, destruição em massa, mortalidade, tudo que a gente pode imaginar. E grandes estudiosos começaram a declarar, não, é juízo de Deus. Vamos mais para frente, um retrato, né? Uma pintura naquele tempo feita, né? Terremoto de Lisboa. Pode tocar mais para frente, Félix. Vamos chegar agora no início do nosso século passado, perdão, 1914 a 1918. O que acontece nesse período? Curto, relativamente curto, mas extremamente longo e devastador para quem viveu naqueles dias. Talvez nossos avós aqui, bisavós de alguns. Primeira Grande Guerra Mundial. 4 impérios daquele tempo desmoronaram. Ainda eram impérios. O Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo e o Império Otomano. Estimativa de mais de 17 milhões de pessoas que pereceram nessa guerra, chamada então de mundial, porque muitas nações se envolveram no conflito bélico. A partir desse tempo, o que aconteceu? Os impérios que ainda existiam, esses quatro grandes impérios, entraram em derrocada. E começaram a surgir, então, outras formas de governo não tão opressoras. Vamos adiante. Aqui, só para a gente exemplificar, né? Começou a indústria da aviação a se desenvolver na Primeira Guerra, já havia alguns tanques, bem rudimentares ainda, destruição, devastação total. Vamos adiante. O que acontece? Quase que junto, findando a Primeira Guerra, acontece algo terrível. 1918 e 1919, gripe espanhola.
uma das epidemias mais mortais da história humana. Também não se sabe o número certo de mortos, mas a estimativa é entre 50 e 100 milhões de mortes. Vamos adiante. Isso aqui mostra na época sabe esses hospitais de campanha que fizeram aí para o Covid, alguma coisa assim? Isso aqui é uma foto verdadeira de um hospital de campanha daqueles no tempo da gripe espanhola, da peste da gripe espanhola. Mais uma. Olha as mulheres em Tóquio usando máscara. Vocês acharam que isso foi novidade, usar máscara? 1918, usando máscara. Olha um guarda de trânsito em Washington, Nova York, eu não sei, não me lembro mais. Né? Stop! Máscara. Você já está acostumado com essas cenas, né? Pois é. O que vamos aprender com isso? Vamos adiante. Vamos ficar um pouquinho mais perto de nós. 1929 a 39. Mas o que acontece? A Grande Depressão nos Estados Unidos. Mas afinal, o que tem que ver tudo isso? Com Deus, com Bíblia, com Jesus? Tem tudo. A maior crise econômica mundial, queridos, foi o crash da Bolsa de Valores americana. E com isso, todas as nações capitalistas da época foram derrocadas. Foi como se fosse um dominó. Sabe aquele joguinho de dominó que o cara põe, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, uma atrás da outra? Desemprego, fome. E tudo que resulta dessa situação, crise econômica, quebradeira geral, empresas quebrando. Uma foto que ficou icônica é essa foto aqui. Essa moça de 32 anos, parece que tem 60, não sei, 32 anos, foi retratada, ficou famosa essa foto, porque ela representou o que estava acontecendo naqueles dias. Essa jovem senhora de 32 anos, Thompson, mãe de 7 crianças, tinha 32 anos de idade, em Nipono, na Califórnia, março de 1936, em busca de um emprego ou de ajuda social para sustentar a sua família. Tem as crianças aqui, uma parte das crianças está aqui. Seu marido havia perdido seu emprego em 1931 e morrera no mesmo ano. Passa para frente. Mas não para aí, em 39, um pouquinho depois, o que acontece no mundo? Segunda Grande Guerra Mundial. Aterrorizador. Todas as grandes potências entraram em conflito e fizeram 2 blocos, os de lá e os de cá. O maior conflito bélico de toda a humanidade. 70 a 85 milhões de mortes, isso é estimativa, de fato ninguém sabe, entre civis e militares. Passa adiante aqui. Essa foto é icônica também, Mussolini e Hitler marchando, isso aqui foi na Itália. Aqui uma foto de Londres, onde uma basílica, uma igreja, não aparece bem aqui, vocês não veem, foi parcialmente ou quase totalmente destruída por um bombardeio, no centro de Londres. Pode ir para frente. Vamos aprender com a história dos últimos anos. O que vamos aprender? E não parou.
1945 a 91 acontece o quê nesse período? 45 a 91. Bem pertinho de nós, bem pertinho. A Guerra Fria. Uma guerra verdadeira, porém, sem tanque. Uma guerra cultural, uma guerra de impor culturas, uma guerra de estabelecer mudanças radicais. Culturas essas que nós vemos permeando em toda a sociedade moderna e chegou até nós. Culturas que resolveram relativizar muitas coisas, tipo família. A verdadeira base de uma sociedade. Culturas que tentaram tirar Deus do centro das sociedades organizadas. Então, esse período da Guerra Fria foi marcante com isso. Houveram nesse período outras guerras terríveis, como a Guerra do Vietnã, mas elas não estão contadas como mundiais, elas são pontuais e locais. Não deixaram de ser terríveis. Tivemos tantas outras coisas no Oriente Médio. E aqui, a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 89, marcou a queda da cortina de ferro e o início da queda do comunismo na Europa. Então aqui essa foto é icônica também, né? Portão de Brandemburgo, pessoal em cima do muro, vários cartazes. Interessante isso aqui. Eu tive a oportunidade de tocar nesse muro. Eu estava estudando em Berlim, fomos eu mais um colega. Eu pude tocar nesse muro 7 anos antes dele cair. Eu não era crente, eu não era convertido, eu não tinha o reino de Deus. Mas a esperança que Deus colocou dentro do coração de cada pessoa. Eu não entendia nada de Jesus. Eu vivia uma vida ímpia, normal, todo mundo. E um dia, lendo nas Escrituras, eu fui ler em Eclesiastes. Eclesiastes. Não precisa botar não ali, não precisa pôr, viu, Félix? Eu vou ler aqui. Porque essa história do muro me lembrei. Eu botei a mão no muro e disse, esse negócio vai cair, porque não faz sentido isso aqui. Isso é uma loucura. Eu tive a oportunidade, nós estávamos residindo em Berlim Ocidental, a Alemanha era dividida em Oriental e Ocidental, quer dizer, comunismo lá e capitalismo ou liberdade aqui, né? Então, eu como turista, estudante, nós resolvemos visitar o lado comunista, o lado oriental. E aqui tudo era festa, desse lado tudo era festa, era chopp, era festa, era alegria, era não sei o que tudo. Aí, como turista, a gente podia passar para o outro lado, tinha que trocar o dinheiro de cá com o dinheiro de lá, e aí você já perdia um monte. Já começava assim. Que o marco de lá, marco é o dinheiro alemão. O marco daqui valia isso, o marco de lá valia menos isso. Então você já tinha que trocar para poder passar, para ficar, tinha uma quantidade de horas. Podia ficar 6 horas lá. E aí eu e meu colega atravessamos de metrô, por debaixo tinha uma fronteira. Os metrôs de Berlim são muito desenvolvidos. Naquela época já tinha metrô em toda a cidade, Berlim Ocidental. A gente cruzou a fronteira do metrô, tinha que desembarcar, trocar o dinheiro, entrar de novo no outro comboio e seguir, e logo em seguida uma estação. Quando a gente sai para a superfície,
Parece que mudou, o clima mudou tudo, ficou tudo cinza. E era perto, era talvez 1 quilômetro, nem isso. Da onde nós tínhamos, onde estava o muro. Era cinza, escuro, opressor, oprimido. Lembre-se, eu não tinha nada de espiritual, eu estava sentindo no natural mesmo, as coisas naturais. E aí fomos lá, visitamos, fizemos alguma coisa, passamos um perrengue, porque nós estávamos lá, sabe? Cabeludo, barba grande. Imagina, eu tinha 25 anos. E aí uns meninos alemães começaram a nos xingar, e a nos atirar pedra numa praça. E nos chamar de porcos, porcos isso, porcos aquilo. E eu disse, ficha, vamos embora, porque o negócio vai pegar aqui, vamos sair daqui. Aí saímos, deu um jeito, saímos. O pessoal não gostou muito da gente, não. Ele viu que a gente era turista, era ocidental. Estou contando essa historinha, essa experiência. E aí nós fomos visitar o bunker, um bunker é um negócio, você sabe o que é um bunker? É uma construção de concreto, proteção contra bombas e tudo mais. E esse bunker era próximo ao muro, e dava para entrar dentro. Cheirava a morte aquilo, tinha marca de... Até naqueles dias tinha marca... aqui um projétil bateu, não sei o quê, bababá. Nós achamos muito bacana aquilo, mas a gente entrava para dentro, dava uma opressão. Eu olhava para o muro e digo, mas não tem sentido isso daqui, gente, não tem sentido, isso aqui vai cair. Tem que derrubar isso aqui, como pode isso? Eu, um menino cheio de coisa, não entendia muito de comunismo naquela época, a gente não estava muito preocupado com isso. A gente queria mais fazer a vida, ganhar dinheiro. Estava lá para estudar e passear, e aproveitar que estava estudando e vamos conhecer esse negócio tudo aqui. E aí, anos depois, eu pego a minha Bíblia e abro no Eclesiastes 3:11 e entendi que o meu coração aconteceu. Essa é a história do muro. Diz assim em 3:11 de Eclesiastes: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem, a humanidade, homem e mulher, obviamente, de que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Tudo que passou aqui, nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, preste atenção, já foi. E o que será, já foi. Deus visita o passado. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 a 15. Muitos anos depois, já convertido, lendo a Bíblia, não sei pela qual vez que eu estava lendo, esse versículo pulou no meu coração. E eu me lembrei da experiência do muro. Porque
porque eu fiquei muito indignado com aquele muro. Vocês não imaginem como eu fiquei indignado com aquele muro, de ver as pessoas separadas por uma ideologia. Mas era o anseio pela eternidade que estava lá já pulsando no meu coração. E pulsa no coração de qualquer pessoa. Por isso que nós temos que orar pelas pessoas. Por isso que nós temos que trazê-las para as nossas células. Que mesmo que elas nunca ouviram falar de Deus, mesmo que elas tenham as piores experiências nas suas vidas, lá no íntimo delas, na criação, no DNA, algo que Satanás não pôde tocar. Não pôde. Não pôde. Satanás pode pegar uma vida, os demônios, né? Porque Satanás está amarrado, amém? Os demônios podem pegar uma vida, destruir essa vida, nos vícios, nas drogas, na depressão, nas enfermidades e tudo mais. A única coisa que ele não pode destruir é isso que está no DNA da raça humana: o anseio pela eternidade. Por isso é apenas um bom motivo, é uma chave que eu estou te entregando nessa noite. Jamais desista de pregar o Evangelho para alguém. Jamais desista de entregar a boa notícia, as boas novas, que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, lavou os pecados daquela pessoa e ela nem sabe que está lavada e continua enlameada, porque ela não sabe, não contaram para ela. E Deus nos deu na cruz o ministério da reconciliação, vocês sabem disso, de reconciliar o homem com Deus. Isso é paternidade, voltar a serem filhos de Deus, amém? Então, queridos, é disso que se trata. Continua, Félix, continua. Qual é a lição, queridos, que nós tiramos de tudo isso? E agora eu também olho para o passado, a lição que eu tirei da experiência do Muro de Berlim. Meu Deus, é que quanto muitos olham para o futuro sem esperança, muitos olham para o futuro sem esperança. Nós, eu e você, posso contar com você? Amém? Nós, o que nós estamos fazendo? Nós olhamos para a história. Se nós não temos histórias, não temos identidade. Nós temos que olhar para a história e para o quê? Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus, amém? Diga: aqui está a revelação que eu preciso para ter paz, para ter alegria, para ter consolo, para ter prosperidade, em nome de Jesus. Olhar para trás, olhar para aquilo que já passou, queridos, é basicamente para nos dar uma referência. E é uma referência muito clara. Mesmo que eu nunca tivesse estudado sobre a vinda de Jesus, sobre as profecias, sobre o final dos tempos, mesmo que eu nunca tivesse chegado perto de ler sobre isso, de tentar me especializar nisso, mesmo,
Só o fato de eu entender o que já passou, quando eclodiu o Covid-19, e muitos começaram a afirmar, líderes de fé, gente importante, começaram a afirmar que Jesus estava às portas, Jesus estava voltando, aquilo era um juízo de Deus para a igreja se alinhar e tudo mais, e que Jesus estava voltando. Inclusive deram data para Jesus voltar. Mesmo que eu não soubesse nada, mesmo que eu não tivesse lido nada, nem a Bíblia, só com a experiência do muro, e olhando para tudo isso que eu relatei aqui, eu diria para esses líderes, profetas do caos, diziam, o que vocês estão dizendo não faz sentido. O mundo já passou por coisa muito pior, e nós estamos aqui, fortes, prontos, vivos, querendo pregar o evangelho, a esperança, o amor, o poder, curar enfermos, expulsar demônios. E vocês querendo escapar do mundo. O mundo já passou por coisas muito piores. E nós chegamos até aqui, por incrível que pareça, melhores. Isso é muito lógico. Mesmo que o homem sem Deus, governadores, déspotas, verdadeiros tiranos, que se acham deuses, que acham que são deuses, desde Nero, isso já era assim. Quem sabe o Putin se achou uma espécie de Deus, agora eu invado aquele lugarejo lá, e que se dane. Estão lá até hoje, tentando conquistar e ainda não conseguem. Orgulho, frieza, demônios, governantes malignos, eles existem, sempre existiram. Todos eles hão de prestar contas a Deus, de cada detalhe, de cada sangue derramado, inocente. Nós sabemos disso. Agora, se nós chegamos até aqui, se o mundo já foi terrivelmente muito pior e a humanidade superou tudo isso, o que faremos? Continua. Qual é a lição? O que diz a Bíblia? Por que acontece isso? Tudo que aconteceu e nós estamos aqui. Estamos melhores tecnologicamente, temos mais conforto, temos mais tudo, temos mais tudo. Meu Deus, se você tivesse nascido há 100 anos atrás, meu Deus, pensa, só 100 anos. Mulheres, se vocês tivessem nascido há 100 anos, vocês não eram nem permitidas de falar. Meu Deus, em público. O reino de Deus só tem avançado desde que Cristo veio a essa terra, e Ele encherá toda a terra, é o que as profecias dizem, é o que Daniel 2,35 diz. Se diz, eu acredito. Simples assim. É uma fé de uma criança. Se nós não tornarmos como criança, nós não herdaremos o reino. Nós andamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Mas mesmo que eu veja
racionalmente, matematicamente, cientificamente, eu só vejo melhora, eu não vejo piora. Mas guerra, 6.300.000 de mortos de Covid, 630 mil no Brasil, dizem eles. E está melhorando? Está melhorando. Nós perdemos gente da nossa família com Covid. É terrível? Claro que é terrível. Não se trata disso. A discussão não é essa. Nós podemos morrer atropelados de uma gripe. Sim, uma complicação gripal, vírus. Se a pessoa não está bem na imunidade, daqui a pouco ela pode. Ah, meu Deus. Se o reino avança, desde que Cristo veio à terra e encherá a terra toda, eu tenho que crer. Está escrito. E eu também vejo isso. Mesmo que eu não visse. Mesmo que você não entende, você não vê, você precisa crer. Entendeu a diferença? Senão você não vai ter paz. Senão você vai ser uma pessoa de paz. E outra chave, se você não tem paz, você não prospera. Pegou essa? Se você não tem paz, você não prospera. Não tem como. Vai, adiante. O que diz a Bíblia ainda? Pois foi dado a quem? A Jesus, o domínio, a honra e o reino, e pasmem, todos os povos da terra o adorarão. Daniel 7, 13 e 14. Nós estamos vendo todos os povos da terra adorando a Jesus? Ainda não. A resposta nunca é não. Ainda não. Entenderam a diferença? Por isso que Jesus, no monte, na sua última ordem, ele diz assim: portanto, ide, façam, discipulem as nações. Não é simplesmente ide, discipule as nações. Portanto, por quê? Porque na frase anterior, ele tinha dito: foi-me dada toda a autoridade, diga assim, toda a autoridade, nos céus e na terra. Estão entendendo? Foi-me dada toda a autoridade, nos céus, imaginando que seja para lá, é só uma hipótese, tá? E na terra. Então, toda a dimensão natural, espiritual, tudo que você pode imaginar, todo o cosmos, está sob a autoridade de Jesus. Daí ele diz assim: portanto, vão e façam, discipulem as nações. É por causa disso. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Você achou que ia fazer isso sozinho? Não, não tem como. Diga assim: eu posso muito mais, porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Você tem o poder de Deus aí em você. Então não temas. Não temas. Continue. E o que a Bíblia diz, meu Deus? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, inteiro, todinho, 7 parábolas. Diga assim, 7. O número da perfeição. Diga, o número da perfeição. Deus gosta desse número. Diga assim, Deus gosta muito desse número. Os ciclos de 7 são uma coisa impressionante.
E tem 7 parábolas, por incrível que pareça, coincidentemente. Deus é tudo por coincidência, que coisa estranha, coincidência. 7 parábolas que vão dizer que o reino é como um grão de mostarda. É pequenininho, tão pequenininho, mas é plantado na terra. Se torna uma árvore tão frondosa, tão grande. É uma parábola que os pássaros vêm e se aninham sob as suas sombras. Esse é o reino de Deus. Começou lá pequenininho. 12 caras e suas digníssimas, que naquele tempo não eram citadas. Hoje, graças a Deus, são. 12 caras e suas digníssimas, aqueles que tinham, né? Uns não tinham. Transtornaram o mundo. Transtornaram o mundo. E nós chegamos até aqui. E você está na sua célula pregando o Evangelho. Que coisa, né? Você parou para pensar que você faz parte desse processo todo? Você é uma peça fundamental nessa engrenagem toda? É uma engrenagem complexa, é verdade. Às vezes difícil, quase que não se compreende algumas coisas. Mas eu preciso entender uma coisa, gente querida. Cada um de nós, cada um de vocês, mesmo vocês que vieram aqui essa noite aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, começaram agora. Mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm uma função e faz com que essa engrenagem gire algo maior, que gira algo maior, que encontra algo maior, que gira algo maior, e assim vai. E assim o reino vai expandindo sobre a face da terra. E aí Jesus conta uma outra parábola interessante demais. Parece que ele gostava dessas coisas triviais do dia a dia. De sentar num banco, tomar um cafezinho e comer um pão. E ele disse, é como fermento. Certo, alguém estava preparando um pão para eles cearem, e ele, vou falar disso. Isso aqui eu estou inventando, tá? Não está na Bíblia, tá? Eu estou imaginando como é que ele teve essa ideia. Olha, o reino de Deus é como fermento que leveda a massa. E eles logo entenderam, quando ele falou essas coisas triviais do dia a dia. Quando eu ponho fermento, o que acontece com a massa? Muda a natureza da massa e ela cresce. Assim é o reino de Deus. Quando a semente de Jesus entra no teu coração, entra no nosso coração, a nossa natureza muda. E aí tudo começa a acontecer. Aquela massa que não servia para nada, comer massa crua. Agora, um pão quentinho, saído do forno. Ele disse, eu sou o pão da vida. Comam de mim. Então ele foi exemplificando, né? A pérola escondida, o tesouro escondido, tantas parábolas, não vamos falar de todas. Mas entendam que a Bíblia está dizendo desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, Jesus começa a falar de novo sobre o mesmo assunto. O assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. O avanço do reino de Deus na terra. O avanço do reino de Deus na terra. A conquista de todas as áreas de influência na terra. Continua. O que a Bíblia continua dizendo? Meu Deus, a segunda vinda de Jesus, Ele virá. Ele virá, assim como Ele foi visto subindo aos céus, o anjo relatou,
E aqueles que podiam ouvir, porque nem todos conseguiam ouvir os anjos. A Bíblia diz que o anjo falou assim como, varões, assim como vocês estão vendo ele subir nas nuvens, assim ele vai vir também, um dia. Ele vem para julgar tudo. Ele vem só para passar régua, fecha a conta. Sabiam disso? Ele vem. Só que o tema de casa vai estar feito. Eu e você fizemos a nossa parte. Teremos feito. E, quiçá, deixaremos legados para nossas gerações futuras, até que Ele venha. Vamos casar, vamos plantar, vamos trabalhar, vamos fazer tudo, vamos fazer festa, vamos fazer tudo o que precisamos fazer, com alegria e singeleza no nosso coração, sabendo que o dia da nossa redenção se aproxima. Sabe uma coisa que me deixou menos ansioso? Vou contar para vocês. Foi saber que alguma das profecias que eu recebi lá atrás, e eu já tenho 65 anos, só serão cumpridas nos meus netos. Aí eu fiquei alegre, exultei meu coração e relaxei. Porque Deus é um Deus geracional. Ele vê gerações, Ele olha para ti. E aí, quando Ele falou para Abraão, a maior revelação, uma das maiores revelações que tem nas Escrituras, eu te farei pai de nações. Eita! E Abraão viu isso. Meu Deus, Davi viu isso no Espírito, milhares de anos depois, e se exultou no Espírito. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Essa foi a alegria de Abraão. Não existia lei, não existia nada. Deus pregou o Evangelho para Abraão. Encontrou um cara de fé. Esse cara vai largar tudo e ele vai sair da terra dele e vai cumprir o propósito. Esse vai. O próprio Deus pregou o Evangelho para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Queridos, não existia Israel ainda. Todas as nações da terra eram todas as nações ímpias. Eram todos os injustos da terra. Nós sabemos, teve que vir Moisés, teve que vir a lei, porque Deus precisava de um modelo. E Ele disse, não, vou estabelecer então uma nação para que seja modelo, Israel. Mas é isso. Mas o Evangelho veio antes da lei. Vocês estão entendendo? Muitos acham que o Evangelho é depois da lei. Não, o Evangelho é antes da lei. Abraão viu o meu dia e se alegrou nisso. Em ti serão benditas, Abraão, todas as nações da terra. E o texto continua dizendo, Abraão creu em Deus. E isto, o fato de ter crido em Deus, foi-lhe imputado como justiça. Ele nem se preocupou com a promessa. Ele não duvidou da promessa, ele não exaltou a promessa. O texto diz, Abraão creu em Deus. Você crê em Deus? Você crê que Jesus habita no teu coração? Você aceitou Jesus? Você entregou sua vida para Cristo? Você que está no YouTube, você que está nas redes sociais, como é que você está? Se você creu desta forma, isso lhe será imputado como justiça. E todas as promessas hão de se cumprir. Por quê? Porque ele simplesmente creu.
Nós sabemos dos enrolares todos, né? Que daqui a pouco ele deu uma escorregada, ele não acreditou um pouco que vinha o filho da promessa, foi lá fazer o filho com a concubina e foi gerado Ismael. Nós sabemos que mesmo debaixo da promessa a gente pode escorregar. Mas seja humilde. Seja humilde. O suficiente para chegar aos pés de Jesus. Amém? Isso às vezes a gente tem que se deitar. Uns vão precisar se abaixar, outros vão ter que se rastejar. Mas seja humilde, porque é os humildes que herdarão a terra. Diga graças a Deus, aleluia. Vai, está chegando no fim o tempo. E eu só vou iniciar o primeiro ponto. Paz em meio à crise. Tenho-vos dito isso, diz a palavra, para que em mim tenhais paz. Jesus falando. No mundo vocês tereis aflições, mas o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto. Se existisse só esse versículo na Bíblia, eu tenho que crer nele para isso ser me imputado como justiça. Estão entendendo? Eu estou largando chaves para vocês. Se vocês creem no que está acontecendo na vida de vocês, do vizinho, no pai, na mãe, no filho, no país, se vocês simplesmente olhem para isso, miram nisso e fazem disso a tua cosmovisão, a tua visão de mundo, você não terá a justiça de Deus, porque você não creu nisso. Tem gente que crê aqui? Amém? Ainda? Amém? Sempre, diga sempre. Então não adianta você receber só conselhos. Faz isso, faz aquilo. O conselho é ótimo. É importante. De alguém mais experiente que você. Alguém que tem uma caminhada na fé mais longa que você. Seus pais espirituais, assim por diante. Honra, tudo isso. Mas se você não crê na palavra de Deus, não será te imputado como justiça. Deus é amor e Deus é justiça, isso é imutável. Nós estamos vivendo no período da graça, tremendo. Mas a hipergraça tira a justiça de Deus e esconde de trás. Não, elas estão aqui. Aqui. Aliás, são 3. Amor, graça, misericórdia e justiça. Tudo isso é amor de Deus. Vamos de novo? Graça, misericórdia e justiça. Interessante, é 3, né? Assim como é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como é corpo, alma e espírito. Assim como um tripé é impossível de ser desequilibrado. 3 pernas não tem como desequilibrar. Mesmo que elas sejam um pouquinho diferentes do seu tamanho. Então há um equilíbrio perfeito. Graça, misericórdia e justiça. Amém? Isso é um pouquinho de fundamento contra a heresia da hipergraça, tá? Aprende aí. Tá bom? Mais 5 minutos, vocês me aturam, pode ser? Amém? Só 5. 5, 10, 15, 20. Não, 5. Vai. Paz em meio à crise. Queridos, não andem ansiosos por coisa alguma. E eu que sou ansioso pra caramba, eu vivo nesse negócio. Agora melhorei, não é, linda?
Melhorei, né? Ainda bem. Não me deixa mentir. Não andem ansiosos por coisa alguma, queridos, mas em tudo, olha as chaves aqui, vocês conhecem, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. De novo, olha as chaves caindo aí, oração, que mais? Súplica, que mais? Ação de graça. Ah, mas eu estava orando, eu achei que estava bom. Não. Tá devagar, meu irmão. Só está orando. Entenderam? Súplica. Tem coisa que tem que ter súplica. Não me pergunte por quê. Pergunte para Ele quando você vê Ele frente a frente, olho no olho. Ele responde para ti. Não se preocupe, não pergunte para mim porque eu não sei. Porque se Ele já sabe de antemão o que eu preciso e o que eu dependo, por que eu tenho que suplicar, meu Deus? Eu tenho uma ideia sobre isso. Para que, como diz a música aquela, que diminua eu e tu cresças em mim. Essa é a música? Para que diminua eu. Agora com o tom de lá não consigo aqui, mas tudo bem. Aumenta aí! Aumenta aí! Aumenta esse som aí, querido. Glória a Deus, que nós diminuamos e Ele possa crescer em nós. Então ore, suplique. Mas ainda é pouco. Ações de graças. Agradeça pelo que ainda você nem recebeu. Que chave poderosa é essa? Agradeça e celebre aquilo que ainda você não viu, naturalmente falando, mas você foi capaz de ver e contemplar no Espírito. Aí quem leu Paul Unchou sabe do que eu estou falando. Às vezes coisas triviais, como uma bicicleta. E Deus está preocupado com uma bicicleta? Sim. Se o teu sonho, o teu desejo, presta atenção, olha aqui. Se o teu sonho, o teu desejo, estão alinhados com o propósito de Deus na terra, estão alinhados no tempo de Deus para aquele propósito, são 3 coisas, e se essas 3 coisas estiverem alinhadas, o meu sonho, quer dizer, o teu, né? Falando de você, o teu sonho, o teu desejo, com o propósito de Deus na terra, e no tempo daquele propósito, nós chamamos teologicamente isso, para ser bem bonito, de convergência. Céus e terra se alinham de forma sobrenatural. E não interessa o que seja, se foi desejo teu, está alinhado com o desejo de Deus, naquele tempo vai acontecer. Pronto. Então, queridos, qual é o segredo? Não é eu ter muitos desejos no meu coração, é ter os desejos de Deus no meu coração. Mas Deus só pensa naquelas coisas lá do céu, pastor. Não. Não. Deus quer tomar um chimarrão com você. Meu Deus. Deus quer te ver prosperar. Deus quer te ver feliz, alegre, gerando filhos e filhas, e filhos e filhos. E os casais casam e têm medo de ter filhos, porque é tudo muito caro. Como é que nós vamos sustentar os filhos?
Vão e multipliquem-se sobre a terra. Dominem. E aí nós estamos criando uma geração que tem medo. Medo do futuro. Medo disso, medo daquilo, medo de sair na rua. Estamos criando uma geração de medo. O amor de Deus lança fora o medo, vocês sabem disso. Amém? Eu preciso terminar isso, mais um. Acho que isso dá para terminar. Diga comigo, diga aí, repita isso aí. Vai lá, 1, 2 e... Fica de pé e já aplauda o Senhor. Oh, glória! Se encha de fé. Se encha, seja cheio de fé, de esperança, essa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui e podemos fazer a Tua vontade. Coloca cada anjo a trabalhar para cada um desses amados, dessas amadas aqui, Senhor. Coloca, Deus, que cada desejo de seus corações esteja alinhado com os Teus sonhos, Pai. Que cada um veja aquilo que Abraão viu, Senhor. E se regozije. Veja a sua família salva. Veja os seus netos, filhos e netos prosperando no reino. Vejam um futuro tremendo. Oh Deus, mesmo que estejam passando pelas mais diversas aflições e dificuldades, Pai, que as chaves liberadas hoje, Senhor, pela Tua palavra, e pela história, pelo conhecimento, pela razão e pela fé, nós liberamos paz em meio à crise, aqui essa noite, em meio a um país que está polarizado, em meio a um país que nós não sabemos direito o dia de amanhã, em meio a situações do mundo que nós não sabemos bem como vai se desenrolar os próximos meses, os próximos anos, se nós abrimos a nossa empresa ou não abrimos, se nós vamos fazer aquele treinamento, aquele curso ou não vamos. Tudo isso, Pai, tudo isso, Pai, tudo, Senhor, nos ensina cada passo, cada avanço. Pai, se nós tivermos que retroceder, Senhor, seja apenas para aprendizado. E após disso, Senhor, seja como uma mola, uma catapulta, a nos impulsionar 10 vezes mais, em amor, em sabedoria, em riquezas, no reino de Deus. E assim nós oramos, em nome de Jesus, liberamos essa palavra sobre a vida de todos os irmãos aqui. E se vocês creem, digam graças a Deus. Tenha uma semana de vitória, abrace 5, 6, por aí, e ore uns pelos outros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.